Bom dia a todos. Vamos dar início ao seminário desta segunda-feira, 22 de outubro de 2012, do Observatório da Inovação e Competitividade. E hoje nós vamos retomar o tema sobre engenharia. Engenharia, evasão, formação de engenheiros, etc. A gente vai focar um pouquinho mais em evasão, mas nós temos algumas provocações aqui para que a gente possa discutir, né? O formato desse seminário de hoje é um pouco diferente, porque nós temos uma mesa, não é redonda, ela é linear, grande, que é, primeiro, o pessoal que trabalhou no Engenharia Data e fez, montou o site, fez os cálculos, etc., e as análises, começando lá da direita, o Leonardo Lins, que hoje quem é o responsável pela Engenharia Data, o Leonardo Gomes, que foi responsável até se evadir e ir lá fazer o sanduíche na Inglaterra, o Demétrio Toledo, que coordena o coordenador executivo aqui do Observatório, e um convidado muitíssimo especial, Roberto Lobo, ex-reitor da USP e talvez seja hoje a pessoa que mais entenda da discussão de evasão, não só engenharia, mas já que o nosso assunto aqui é engenharia, né, através do Instituto Lobo, que vocês podem entrar na internet, dar uma busca em Instituto Lobo, tem o site, tem um conjunto de análises muito interessantes. Eu acho que foi o único lugar das nossas buscas que a gente achou alguma coisa coerente com análise sobre ensino, evasão, etc. Então, se der certo a nossa conexão, a gente conta com comentários de Evandro Mirra, por um desses softwares tipo Skype, mas vamos ver se vai dar certo, né? E a ideia é a seguinte: eu vou fazer uma apresentação relativamente rápida e não tem nenhuma novidade, né? E depois eu criei algumas polêmicas, algumas artificiais, já estou dizendo, antecipadamente, para poder esquentar um pouco, tá? Bom, vamos lá. Lobo, você entre, faça o comentário a hora que quiser, tá bom? Sem problemas. Então vamos lá. Bom, um pouco esses são os temas para o nosso debate hoje. Qual o tamanho da evasão na engenharia? O que significa ter algum critério de cálculo relativamente, minimamente consistente, digamos assim, para calcular a evasão e utilizar esse critério ao longo dos anos. Não adianta ficar mudando critérios, senão comparamos banana com abacaxi, tá? Tem uma discussão assim, nos meios da engenharia, não sei se tem em outras áreas, que a evasão em engenharia é muito grande, seria muito maior do que em outros cursos, vamos ver, tá? E também onde estaria localizada essa evasão, tá? Bom, o observatório foi criado em 2007 aqui no IEA, acho que não precisamos fazer muitos comerciais, tá? Ele, grosso modo, depois ele virou um núcleo de apoio à pesquisa no programa da Pró-Reitoria de Pesquisa, aliás, um programa muito interessante, com dois temas básicos: criar uma engenharia data e uma série de indicadores de inovação e competitividade. Esses dois projetos estão em curso, agora com o apoio da BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que está possibilitando desenvolvimentos novos, né? Bom, esse aqui é o pessoal que participa do NAP, né? A ideia do Engenharia Data é simplesmente disponibilizar séries, né, dados e análises, todas as análises públicas que a gente consegue captar e que sejam possíveis de serem disponibilizadas, por isso públicas, tá? Nós colocamos no Engenharia Data, não tem censura, concordemos ou não se trata disso, tá? Para quem quiser procurar alguma coisa, pega lá e tal, né? Essa é a ideia básica do Engenharia Data. É óbvio que a gente faz as nossas próprias análises, né? Bom, isso aqui é um pouco a cara do site, tá? Bom, vamos lá. Os termos do debate sobre evasão, aí especificamente evasão em engenharia, tá? E aqui eu já começo com algumas provocações, tá? Tem muita evasão na engenharia. Isso a gente ouve falar
nos congressos, e assim vai. É um curso muito difícil. É tempo integral, são 5 anos. Aí a gente pensa, bom, medicina são 6. Né? Tudo bem. Não precisa abrir mais vagas, é preciso aproveitar possível, vamos aproveitar as vagas ociosas. O que é esquisito, porque se a pessoa entra, ela abandona, né, no meio do curso. Como é que eu vou colocar alguém no meio do curso? Ah, transferência. Tudo bem, transferência, ok, mas transferência não aumenta o número total de vagas do sistema. Né? Então... Só para fazer um comentário, que as vagas ociosas existem mais no setor privado. Então, um programa de bolsa de apoio ao estudante podia reduzir as vagas iniciais ociosas, não as vagas de meio de curso. Isso. A ideia, quando se fala isso, é que são as vagas iniciais. Deveriam ser mais bem aproveitadas. A gente tem esse dado, vai passar. Isso é factível. Isso é factível. Mas o debate que acontece aqui é basicamente das públicas. Sei. Tá? Sim. Na Federal de Minas tem um bom programa de transferências e tal, mas não aumenta o número total de vagas do sistema. Não resolve um possível dilema, é preciso formar mais engenheiros, etc. Né? Bom, desculpa, não entendi. Vai chegar. Né? E tem uma outra discussão que nós não vamos tocar aqui, mas que está sempre presente, que é da qualidade dos engenheiros formados. Tá? Essa é uma discussão relevante, porém, você tem indicadores para saber o que é qualidade, se a qualidade é boa ou não, não é tão trivial e hoje não há indicadores confiáveis sobre isso. Tá? Há vários indícios, alguns trabalhos específicos sobre qualidade, mas nada que dê para trabalhar em séries, ver se a qualidade está melhorando ou não no país como um todo. Né? Ainda tem vários casos específicos. Na escola tal, entraram tantos não completaram e assim por diante. Os casos específicos são bons, é importante ter casos específicos, mas não mostra o horizonte. Tá? Algo que é muito comum é comparar formandos com ingressantes no mesmo ano. Mas isso é um problema, porque a expansão do sistema é muito grande. Tá? Por exemplo, há alguns dias atrás foi publicado um artigo na página 3, se não me engano, da Folha de São Paulo. O tema, basicamente, a ideia central é interessante, que é que o gargalo é do ensino médio. Tá? Ok. Né? Mas aí, para justificar, isso daí foi cortado e colado do artigo. Em 2009, 1.500 cursos ofereciam 150 mil vagas, tinham 300 mil matriculados, embora as vagas permitissem até 750 mil, mas aí já não está contando os 5 anos, certo? Se o sistema está em expansão, essa conta já não dá para fazer. Tá? E se formaram 30 mil, quer dizer, 30 mil ser induzido a comparar com 750 mil, aí fala, nossa, a evasão é altíssima. Né? 150 mil, no caso. 150, a evasão é altíssima. Então, mas isso não é evasão. Esse é o ponto. Tá? Porque você não pode comparar quem está se formando agora, o cara entrou pelo menos 5 anos atrás, com um número de vagas muito diferentes. E a taxa de crescimento do sistema é muito grande. É mais de 10% ao ano na média de 2010. E aí eu estou trabalhando com taxa composta. Não é? Em alguns anos, inclusive, em alguns períodos, essa taxa foi de 32%. Quer dizer, não dá para fazer esse tipo de conta. Tá? Tem um diretor da Poli, que parece que veio em 2010, que ele dizia que as vagas, foi no começo de 2010, com dados era antes, 2008, 2009, era 180 mil vagas, mas se preenchia 150. Tem os dados aqui. Tem os dados aqui. Isso daí é público. Né? O INEP, o Censo do Ensino Superior, coloca esses dados. Então, olha, o problema é o seguinte, o sistema está em uma expansão acelerada, tá? Ou teve em expansão acelerada até agora, não sei o que vai acontecer para frente, mas de 2000 a 2010 o número de vagas cresceu 241%, o número de ingressantes 200%, o número de matriculados 170%, ou seja, tá? Tem ajustes a serem feitos nesses dados, porque o INEP mudou a metodologia, mas para ter uma ideia, né, a expansão do sistema de engenharia é grande. Tá? Bom, nós usamos essa taxa de evasão, certo? Essa taxa de evasão, que, bom, depois a gente pode comentar. Eu uso as duas formas, tanto
evasão, que a taxa de titulação também é igualzinho, a mesma coisa. Então, os dados de evasão que a gente vai colocar, aliás, são os mesmos que você tem no artigo, são baseados nessa fórmula. Então, eu estou comparando os matriculados menos os ingressantes de um ano com os matriculados menos os concluintes do ano anterior. Né? Bom, toda fórmula tem seu problema, certo? Isso né? Se a gente pudesse carimbar cada um dos ingressantes, daqui a um tempo talvez dê para fazer isso, aí ok, mas hoje não dá para fazer. Né? Hoje, uma escola isoladamente carimba seus alunos, tudo bem, mas para pensar o país como um todo... Só para fazer um comentário técnico, quem quiser olhar artigo, essa fórmula de acompanhar aluno por aluno, nominalmente, chama-se acompanhamento da coorte, né? E esse te dá o resultado mais preciso, é claro, né? Mas quem não tem isso tem que trabalhar em macro, né? Com dados macro, que são o total de matrícula, que é aquilo que a gente faz ali, né? Isso. Então, os dados de evasão que vão aparecer aqui são baseados nessa fórmula. Tá? Bom, esses daqui são alguns, colocando assim a discussão da engenharia. Né? O Brasil forma poucos engenheiros, tem poucos, dentre os formandos no ensino superior, tem poucos em engenharia, etc, etc. Esses dados são antigos da OCDE, são relativos aos dados de 2007 e, obviamente, tem problemas de o que cada país considera como engenharia, mas dá para ter uma ideia, ordem de grandeza. Né? Bom, então aqui alguns dados gerais, né, sobre o ensino, como é que eu vou falar, o ensino universitário em geral e engenharia. Né? Sempre tem problema de classificação e de critérios nos censos escolares, o que é o ensino superior, o que o tecnológico entra junto ou não entra junto, e assim vai. Né? O Leonardo e o Lobo, se for o caso, eles podem discutir melhor isso, eu particularmente não entendo muito, mas enfim, dá para ter uma ideia aqui de como está a evolução das vagas. Né? Então, as vagas totais no ensino superior passaram de 1.200.000 para 3 milhões, né? Um crescimento de 156%. Em engenharia, o que passou de 70 mil para 240 mil, um crescimento de 240 mil. Né? E aqui a gente tem também o crescimento de concluintes, foi de 130%, e assim vai. Né? Por que o crescimento de concluintes é menor? Entre outras coisas, porque as pessoas ingressam e levam um tempo para fazer o curso. Elas precisam fazer o curso, ela não entra já com o diploma na mão. Tá? Ainda que em alguma escola isso possa acontecer, mas, obviamente, isso não existe, certo? Estou brincando. Isso não existe. Demora, em engenharia, 5 anos. A gente estava conversando um pouco aqui antes de começar, o Lobo fez uma análise, e o tempo de formação nas escolas de engenharia não é tão grande assim, vai até 7 anos. Depois, aquele rabicho é muito pequeno, tá? O final da curva ali é muito pequeno. Então, em princípio, em até 7 anos, formam-se uma boa parte. Né? Esses dados todos estão no site, não tem muito problema. Aqui também a relação dos concluintes com relação à população, com relação às engenharias, etc. É só para dar uma ideia do tamanho do que nós estamos falando. Né? Qual que é o fenômeno que a gente está falando. Né? Aí estão os 41 mil concluintes em engenharia em 2010, frente aos 830 mil concluintes no ensino superior. Né? Bom, aqui taxas de ociosidade, Leonardo depois explica o que é isso, mas vamos para frente. Né? Comparando ensino privado, ensino público, total e engenharia. Né? Tem um certo efeito, esses gráficos, a escala não é muito boa, né? Mas nós estamos pensando que tem um certo efeito do ProUni e do ReUni na redução dessa ociosidade, ou, digamos, um outro fenômeno, não é o mesmo, mas que é relacionado na evasão. Uma pessoa que veio teve presente aqui no auditório no seminário anterior, ela me enviou por e-mail, não vou falar o nome, senão vou queimá-la. Ela trabalha numa instituição financeira, ela me enviou por e-mail uma análise que uma outra instituição financeira faz sobre os financiamentos às escolas
privadas e a estudantes. Eles trabalham, pode estar errado, mas é uma instituição financeira respeitável dessas grandes, tá? Eles trabalham com o critério que o FIES, o Reúne, o ProUni reduzem a evasão em 50%. Não dizem de onde sai se é 50, 40, 20, 30, mas isso é a conta que eles fazem. Ou seja, algum efeito parece ter. Tá? Bom, a ociosidade nas públicas é muito menor e ela se altera pouco com o Reúne. Né? Só para fazer dar uma informação. Pega uma informação rápida. O problema é que a gente precisa do A gente está microfone, falando em ProUni e Reúne, só para dar um dado para você, para complementar isso. Nós fizemos a conta aqui de quanto é que existe de ProUni e Reúne. E deixa eu ver aqui, olha. Pelos dados do INEP, sempre INEP, né? Dados de 2010, a percentagem de matrícula que tem apoio federal, seja FIES, seja ProUni, em engenharia é 8,6%, o que é um número bastante baixo ainda, né? Porque, a gente, imaginando que os Estados Unidos financia 85% dos alunos, a gente vê que há um longo caminho a percorrer aí. E a taxa de evasão nos cursos de engenharia ela não muda substancialmente depois desses programas, ou seja, esses programas aparentemente atuam mais em outros... Oi? Engenharia. 8% dos estudantes de engenharia tem algum tipo de auxílio federal, seja para a UNI ou FIES. Para a rede privada. Porque só é para a rede privada. Só para a rede privada. Mas é 8%. Isso. Bom, aqui é o número de cursos. O número de cursos não é... Enfim, só para ter uma ideia da... Porque não estão contadas as vagas, tá? Mas a expansão grande se deu nas escolas privadas. Aqui tem um gráfico que mostra a evolução do número de concluintes, né? Aquele de cima, obviamente, é o total, certo? E depois vem o Sudeste, depois vem o Sul, né? Mas dá para ver que tem um crescimento, tá? O sistema está em expansão, né? A expansão relativamente ao crescimento populacional e até o PIB é grande, né? Se expande mais do que o PIB, se expande mais do que a população. Ou seja, se isso continuasse, porque tem gargalos que vão trancar esse crescimento, tá? Se eles não forem equacionados. O problema é que os gargalos, particularmente do ensino médio, você não faz assim e resolve o gargalo do ensino médio, certo? Mas, enfim, essa expansão um dia ela vai começar a ter uma taxa de crescimento menor, vai diminuir, tá? Mas o sistema se expandiu bastante nos últimos anos. Fazendo um comentáriozinho rápido. O número de estudantes que se forma no ensino médio é igual ao número de ingressantes no ensino superior, hoje em dia. Então, o ensino está saturado, né? O ensino médio, com o nível de evasão que tem hoje, que é mais ou menos da ordem de 50%, entre o que deveria se formar e o que se forma, na verdade, no ensino médio. Quem está abastecendo o ensino superior, 50% do ensino superior está sendo abastecido por pessoas que vêm do mercado de trabalho, gente que tem mais de 24 anos, está trabalhando, que está voltando para o setor privado, porque, principalmente no setor privado, né, são mais cursos... Voltando para o ensino. Né? Voltando para o ensino superior, mas que buscam mais o setor privado, que eles procuram mais curso noturno, mas está sendo abastecido pelo mercado atual de trabalho. Não. Os egressos do ensino médio são muito poucos hoje no Brasil para abastecer o crescimento do ensino superior. Então, a engenharia, por exemplo, o que ela está fazendo? Ela está se alimentando dos outros cursos. Ela está crescendo à custa de redução do resto. Quer dizer, o volume continua o mesmo. Como a engenharia cresceu, ela puxou gente de outras áreas para dentro da engenharia. Que iriam ou que estavam em outros lugares. O entusiasmo pela área nova, pelo crescimento, veio aquele crescimento do PIB, PACs e tal. Houve toda uma motivação e o pessoal está procurando. Agora, existe nós fizemos, eu acho que esse dado talvez seja interessante dizer, nós fizemos um ajuste teórico, porque nós ficamos com o problema seguinte: como é que a gente pode prever o futuro da engenharia mantidas as condições atuais? Como é que a gente faz? A gente extrapola o número de ingressantes, o número de concluintes, o número de matrículas, o número de vagas. Qual é o critério para a gente saber fazer uma pequena projeção da engenharia? Essa foi a nossa grande questão.
E nós descobrimos o seguinte, que se a gente ajustar os últimos 10 anos, nós podemos fazer a seguinte conta. Pega o número de ingressantes, põe uma taxa de persistência, quer dizer, de um ano para o outro, de 82% ao longo dos 5 anos de formação. Quando ele chegar lá no final, você vai imaginar quantos são os concluintes. Vai perder 18% ao ano. Isso ajusta muito bem a história de 2001 a 2010. Aí nós jogamos para frente. Então, nós temos uma previsão hoje de concluinte, mantidas as mesmas taxas de evasão atuais, que dá para prever até 2015. E, certamente, não será um problema de abastecimento do número de concluintes que o Brasil vai ter colapso. Talvez pela qualidade, aí é outra história, mas pelo número, não. Mas eu tenho, por exemplo, de trabalhos que a gente faz de outros assuntos na Poli, uns 2, 3 anos atrás, nós entrevistamos gerentes e diretores de pesquisa e desenvolvimento de empresas. Né? E sempre, escola de engenharia, sempre vem essa conversa. Então. Mas tem 4 anos. E, naquela época, o discurso padrão é o seguinte, não falta engenheiro, falta bom engenheiro. Né? Então, tem engenheiro que é fraco em matemática, que não sei o quê, que não sabe dimensionar, etc. Então, esse era o discurso padrão. Não é que faltavam engenheiros, faltavam bons engenheiros. Mesmo em construção civil, os dados não estão aqui, mas estão no site, o salário médio do engenheiro na construção era baixíssimo. Cresceu violentamente, está muito abaixo da média. Enfim, tem uma questão de mercado de trabalho aí também que é clara, né? Bom, aqui a evolução do número de vagas. Ok? E aqui os dados que você tinha... o seu nome, desculpe, que o Oswaldo tinha falado, né? Então, aqui tá bom, não tem o total, mas é fácil tirar o total, né? Tem os matriculados, né? Então, o aumento da matrícula na pública foi grande e o aumento da matrícula da privada foi muito grande. O aumento da matrícula em engenharia nas instituições de ensino superior públicas dobrou, de 2000 para 2010. Olha, dobrar não é pouca coisa, hein? Não é pouca coisa. Né? O esforço é grande. Pode ter problema de qualidade, etc, etc. Mas eu, particularmente, dei aula em 83 numa das escolas de engenharia federal, que é considerada hoje das top, né? Porque era um desastre, porque ela estava começando. Então, depois de um tempo, as escolas também entram em regime, certo? Isso é assim. E a expansão da privada foi 3,5 vezes das vagas privadas. Tá? Enfim, e ali está a proporção de quanto nas últimas colunas aqui, qual é a proporção de vagas, de matrículas, privadas, aqui 63%, e de matrículas públicas. Dá para ver que o número de matriculados na pública vem caindo e o número de matriculados nas privadas vem crescendo. Esbarrei aqui no mouse, foi para frente, não foi para trás. Bom, a proporção das vagas é aquela tabela transformada em gráfico. Tá? Os gráficos têm um problema, né, que a escala às vezes nos ilude, mas tudo bem. O número de ingressantes, tá, são os números absolutos. Tá? O número de vagas, tá? A pública perde participação relativamente à privada, tá? Significa a expansão das vagas privadas é maior. Isso é relativamente conhecido. Aí, a série transformada em gráfico. Né? E aqui é aquela conta de evasão, tá? Sem um ajuste relativo à mudança de metodologia do INEP de 2010, por isso dá uma flutuação lá. Tá? Desculpa, de 2009 e 2010. Né? O INEP mudou a metodologia. Não só mudou a metodologia, mas a sinopse de 2010 corrige erros da sinopse de 2009. Então, existem assim, descontinuidades que, claramente, se você ajustar uma coisa, você vê que em 2009 o dado foi coletado de uma maneira equivocada, provavelmente, em 2010 corrige. Então, se tem curvas que vão assim, aí fazem assim, depois voltam a crescer quase continuamente. Só tem
um suspiro ali, um soluço, que provavelmente foi um problema de coleta ou classificação de dados, que depois foi corrigido, né? É por isso que não dá para trabalhar no ponto, né? Com séries não dá. Nem com o IBGE dá para trabalhar no ponto. Tudo bem, o IBGE tem um rigor, uma história muito maior, mas sempre tem ajustes no PIB, na taxa de desemprego e assim vai. Tá? Em todo caso, a evasão não é 50%. Certo? Está lá 20, 20 e tanto. Na minha conta, a evasão 2009, 2010 foi 19, 18,99%. 19%. São os nossos números. Então, é isso. É da ordem de 20%, vai? Às vezes é um pouquinho maior, um pouquinho menor. Tá? É da ordem de 20%. E o que é ao ano. O que é interessante é que esse dado ele não é diferente da média de evasão no Brasil. Né? O Evandro Mirra está online. Evandro, quando você quiser fazer os comentários, talvez seja melhor esperar a gente acabar, porque a gente tem que mudar de tela. Então, aí daqui a pouco você comenta, tudo bem? Bom, aí tem os dados, aí tem o problema de classificação, o que é humanidade, o que é, tudo bem, tá? Vamos para frente, certo? 2010, só para ter uma ideia geral, tá? De como está a engenharia frente ao restante dos cursos superiores. Ela está, em 2010, um pouquinho acima do total, em outros anos ela esteve abaixo do total, fica por ali. Tá? Agora, a evasão em saúde, que em princípio são cursos pesados, longos, etc., é baixa. É baixa. Né? A medicina tem evasão de 4%. Pois é baixa. Né? A evasão em matemática e estatística é alta. Né? Em física é alta. Em direito, isso foi surpresa para mim. Em direito é baixa. Eu sempre achei que em direito fosse alta. Enfim, porque tem muitos cursos, etc, etc. Mas todos os cursos em que há uma enorme concorrência no ingresso, normalmente tem evasão baixa, porque as pessoas têm medo até de sair, depois não voltar. Né? Então, medicina, direito, e a engenharia, mesmo sendo um curso difícil, assim, porque exige muita matemática, muita base assim, de ciências e tal, tem uma evasão relativamente pequena comparado até com outros países, né? Porque são cursos com alta demanda. Alta demanda significa tendência de evasão baixa. Você detectou algum cenário de diminuir a tendência no futuro? De engenharia? Não. é difícil. Sem nenhum cenário de diminuir a tendência. De evasão? Eu acho que, mantidas as condições atuais, não vejo perspectiva de diminuir a evasão. Houve uma diminuição de evasão no setor público. No setor público houve. Porque aquele negócio, como o mercado de trabalho melhorou, a tendência é do pessoal fazer mais esforço para continuar. E o setor privado, eu acho que eu não noto tendência de reduzir a evasão, ainda não. Não sei. Acho que tem o dado aqui, mas se não me engano é uns 13% no público. Né? É estável. A evasão na engenharia tem sido relativamente estável. Aquele gráfico, um problema de escala, parece que sobe, mas digamos, ao redor de 20% e tal. Nas públicas é um pouco menor, nas privadas é um pouco maior. Né? Só para dar um número aqui, calculei a taxa de titulação, que é, na verdade, evasão ao longo do curso, né? Daquela fórmula que vocês usaram lá, igualzinho. 2001 a 2005, 43% se formaram dos ingressantes. 2002 a 2006, 43%. 2003 a 2007, 44%. Só para mostrar como é estável. 2004 a 2008, 43%. 2005 a 2009, 47%. 2006 a 2010, 46%. Média, 10 anos, 44%. É estável. Aumentou um pouquinho, de 44 para 46, vamos dizer. Por que a evasão é 18%? Ao ano. Ao ano, mas em 5 anos... Pega 0,82, eleva a quarta potência, você vai ver que dá exatamente 44. É que são conceitos diferentes. Porque é assim, A evasão de que se tinha aqui a informação do diretor da Poli, que era 80% de evasão, não está. Não. O Cardoso jamais falou que a evasão era 80%. Não. Entrava 150 mil e saía 30 mil. Mas isso não é evasão. Isso não é evasão. saíram 30 mil, 80% das pessoas não se formavam.
entraram há 5 anos. Há 5 anos atrás. Essa Porque as pessoas comparam os que entraram agora com os que entraram há 5 anos. Quem está concluindo agora entrou há 5 anos. Então você tem que olhar... Comparar que entrou há 5 anos. É isso. Senão... Ou seja, dá 40 e poucos de conclusões. Pelo menos 5 anos, certo? Porque ele pode se formar em 6. Ele pode se formar em 6. Por exemplo, agora na Poli está acontecendo um fenômeno, particularmente eu acho bom, mas deve estar aumentando, eu não tenho dados, a minha sensibilidade como professor, eu dou aula para o 5º ano também, deve estar aumentando o período de formatura por causa das pessoas que vão fazer créditos no exterior, os acordos de duplo diploma. Tudo é montado para que não atrase, mas, por exemplo, eu tenho um aluno esse ano que o trabalho de formatura ele acabou não fazendo, ele foi para o Politécnico de Milão, ele acabou não fazendo lá, vai fazer aqui, vai se formar com 6 meses de atraso, então ele vai se formar em 5 anos e meio e tal. Então, se a gente for pegar estrito senso, aumento a evasão, não é verdade. Bom. Depois entra no fluxo. Depois entra no fluxo. Essa obra de arte aí, neoconcretista, mas esse gráfico mostra que a taxa de evasão é maior no sul e no sudeste do que no nordeste, por exemplo. Né? Talvez seja isso, tem menos escolas, quem entra não quer sair. Setor privado. O setor privado é muito forte no sudeste. Isso. E aí ele tem uma taxa de evasão alta, então ele joga os dados lá para baixo. Sudeste. E talvez tenha a ver com o crescimento recente no nordeste. Bom, tem N possíveis explicações. Um dos estados que maior tem evasão do Brasil é o Rio de Janeiro. Uhum. A evasão do Rio é incrivelmente alta. Aqui tem a evasão separada por pública e privada. Então, a pública está lá ao redor de 11%, mais ou menos, se normalizasse isso. Hein? Deve ficar mais ou menos por aí, 12%. E a privada, lá pelos seus 25%, um pouquinho a mais, 26%. Né? Não são números de outro mundo. Acho que o ponto é esse. Não são números de outro mundo, não são, em princípio, um problema dos cursos, que não sei o quê. Qualidade é outra coisa. Mas a engenharia não é anômala com relação à evasão. Só fazer um comentário. Se a gente pegar, por exemplo, a evasão dos Estados Unidos, por exemplo, taxa de conclusão média das engenharias americanas está da ordem de 60%. Não muito diferente da gente, 58%, 60%. Agora, se a gente pegar MIT, é outra conversa. Se a gente pegar Caltech, é outra conversa. Então, lá há uma clara separação. Quando você vai para uma escola comum, a taxa de evasão vai para 60% se forma, 40% de evasão ao longo do curso. Mas você pega, por exemplo, MIT, qual é a taxa de evasão? Então, ele diz assim, quantos se formaram, ele acompanha a coorte, quantos se formaram da turma que entrou depois de 4 anos? 90%. Quantos se formou depois de 6 anos? Eles fazem duas mensurações, 95%. E assim vai. As boas escolas americanas têm uma evasão, quer dizer, uma taxa de titulação 90% em 6 anos. Que isso que eu acho que seria importante, por exemplo, a Poli acompanhar a coorte agora, para saber exatamente, eu fiz isso lá no ITA até, acompanhei a coorte, eles tinham esse dado de coorte, para saber exatamente quanto tempo está levando para formar, em 4 anos, 4 anos não existe, mas, por exemplo, na engenharia, 5 e 7, né? Pegar 5 e 7 anos para ver o que está acontecendo. A UITA tem uma taxa de titulação fantástica, em 4 anos é 88%, mais ou menos, e em 6 anos dá 92%. Parecido com os níveis internacionais. Na engenharia de produção, a gente teve vários anos que foi 100% aqui na Poli. Isso é um acidente estatístico, mas é altíssimo. É altíssimo. O ITS formou 23 na área de computação, 22 foi para o mercado financeiro. Isso é outra coisa. Essa é uma outra discussão, porque engenheiro também trabalha no mercado financeiro com engenharia. Enfim. Eu acho que vai para o mercado financeiro. Bom, aqui era comparando público e privado, e agora algumas pequenas provocações. Tá? A gente já abre um tiroteio mais direto. Né? A evasão em engenharia tem comportamento semelhante ao total dos cursos. A questão é a seguinte, não interessa qual é o critério de cálculo de evasão. Né? A evasão em engenharia não é diferente da evasão no Brasil. Então, calcula de um jeito, calcula de outro, vai dar sempre a mesma coisa.
Então, o que se fala muito, o curso é difícil, tem 5 anos, é período integral, eventualmente é caro no privado e tal, explica um pedaço. Né? Explica um pedaço. Sua evasão é maior nas instituições privadas, o que é previsível no sistema brasileiro. Tá? Pode ser pela mensalidade, pelo preparo prévio dos alunos, pela disputa com outras coisas de opção do que o aluno ou a família vai fazer com dinheiro. Tem N mil possíveis explicações, não temos nenhum trabalho, nenhum estudo sobre isso. Tá? A engenharia tem uma queda baixa, tem uma das menores quedas de taxa de evasão por causa tem pouco efeito dos programas federais, isso que a gente já falou. A frase está mal redigida, mas a ideia era essa. Tá? Esses programas não têm um efeito, ou não tiveram até hoje, um efeito muito grande na engenharia. Talvez o que o Lobo falou possa vir a ter na entrada. Aí é uma outra coisa. Tá? O efeito em outras áreas parece grande. Tá? Bom, não é possível utilizar as vagas ociosas para aumentar a eficiência do sistema. Por que tem essa coisa meio esquisita aí? Porque quando a gente lançou Engenharia Data, teve um debate, tinha um público muito grande, teve um debate desse, não, mas tem ociosidade, então vamos usar as vagas ociosas. Mas como você coloca um aluno no 4º ano do curso de Engenharia Elétrica? Transferência. Bom, transferência, ok, mas transferência não aumenta o número de vagas do sistema, o número de formandos do sistema. Ele sai de um lugar, vai para outro. A não ser no primeiro ano, né? Ok. Ou então alguém que estava fazendo física, né, que fez cálculo, física, química, e entra num curso de engenharia no metade do 2º ano, assim, faz algumas matérias de ajuste e o prejuízo não é tão grande, mas enfim. Né? Mas eu acho que o problema maior é a vaga inicial. É a vaga inicial. Que precisaria ter. Porque eu acho que uma coisa é dizer o seguinte, que a evasão na engenharia não é pior que os outros lugares, que os outros cursos. Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, nós precisamos de mais engenheiros, se é que é verdade. Uhum. Então, aí é um programa afirmativo, é outra coisa. Vamos ajudar os cursos e os alunos de engenharia, porque nós precisamos formar mais engenheiros, independente do nível de evasão. Então, a gente pode dizer, se o nível de evasão da engenharia é igual a outra área, mas engenharia é mais prioritário que a outra área. Então, eu vou fazer uma política específica para a engenharia para diminuir a minha evasão e aumentar o número de engenheiros. Isso é uma política pública, não tem nada a ver com se a evasão é maior ou menor que as outras. Eu quero diminuir a evasão especificamente da engenharia para formar mais engenheiros. Isso. Outra política. Bom, claro. Você comparou, por exemplo, os países emergentes como Coreia, China, igual você fez com o MIT e os Estados Unidos? A Coreia tem índice de evasão baixo também. Bastante baixo. A China não tem dados da China, mas a Coreia tem índice de evasão bastante baixo. Forma-se lá 80% mais ou menos dos que... Não, o microfone. Senão os internautas... Tá bom. A Coreia tem um índice de evasão relativamente baixo. A China não tem, como eu te falei, eu não tenho esse dado. Aonde? Na Coreia. Bom, o número de formandos cresce ano a ano, difícil avaliar a qualidade. Né? Era isso. Né? Você tinha falado um negócio aí que eu acho importante a gente resgatar. Porque, eu conto uma história muito rápida aqui, mas em 2009 eu tive conversando com o presidente da CAPES, Jorge Guimarães, e ele estava preocupado com a questão das engenharias. E eu tinha estudado a questão de engenharia, tinha até publicado um artigo na Folha dizendo da necessidade de engenheiro e tal. E ele me pediu os dados e montou até um grupo de trabalho na CAPES para discutir a questão do incentivo à engenharia, que hoje chama-se Pró-Engenharia, que é um programa que está submetido ao governo federal aí de incentivos à engenharia, que foi, não digo que foi baseado no estudo que eu fiz, mas eu colaborei com dados e algumas sugestões. E a questão era exatamente essa, uma política afirmativa para as engenharias para aumentar a quantidade e qualidade dos nossos engenheiros. Quando nós estávamos para apresentar esse dado e a proposta para o ministro da Educação, na época era o Haddad, quando nós chegamos lá, foi lá o presidente da CAP, fui eu, foram diretores de faculdade de engenharia públicas e privadas, tinha um bando de gente lá. Ele estava aqui em cima da mesa com um artigo do IPEA, que dizia o seguinte, que o problema do Brasil não era o número de engenheiros formados, é que os engenheiros não faziam engenharia. Que 1/3 só dos engenheiros ficavam na área de engenharia, os outros iam embora para o mercado de trabalho, setor financeiro e outras coisas. Né?
E, com isso, ele disse, então, o problema não é esse, o problema não é incentivar o aluno de engenharia, mas é manter o profissional formado em engenharia fazendo engenharia. Eu não sei como é que faz esse programa, deve ser um programa muito interessante, que eu desconheço como é que faz. Mas, de qualquer forma... É um pouco escravidão, né? Eu não sei como é que a gente exige que o camarada continue fazendo engenharia. Mas aí eu olhei aquilo assim, sem aviso prévio, a gente ficou surpreendido com aquilo, né? E acabou não indo para frente o Pró-Engenharia naquela época. Levou um ano para voltar à pauta, por causa daquela informação do INEP. Aí eu fui olhar os dados do INEP. E também fui olhar alguns dados internacionais. Então, primeiro, as projeções do INEP são projeções interessantes, são regressões baseadas em logaritmo, do INEP, não, do IPE, em logaritmo e tal coisa, mas que, na verdade, eles passaram a admitir a relação entre crescimento do PIB e área de engenharia, arquitetura e construções em geral, inclusive com tecnólogo, com arquiteto e tudo mais, o que mascara um pouco o problema, né? E as projeções também dá para discutir bastante coisa ali. Agora, o dado mais interessante é que nos Estados Unidos somente 1/3 dos engenheiros ficam na engenharia também. Então não tem nada demais, é o mundo inteiro que é assim. Porque o engenheiro tem boa formação, ele vai para onde ele quer, ele vai ser gerente de fábrica, ele vai ser coordenador financeiro. É boa formação, é impossível você forçar o sujeito a continuar fazendo engenharia. Aliás, por exemplo, quando nós fizemos, como nós, quando a Poli fez um acordo de duplo diploma com o esquema que hoje é Paristec, que são as grandes escolas de engenharia francesas, Pons et Chaussée, Polytechnique, etc. Tá? Veio o diretor da Pons et Chaussée, aqui eu fiz pós-doc lá no laboratório dele, então conhecia bem o Pierre Veltz, e aí ele falou o seguinte, olha, nós temos muito interesse, a Pons et Chaussée, teoricamente, é uma escola que foi fundada como civil, né? Mas lá todas fazem tudo. E então a civil estava entrando, ele falou, nós temos muito interesse na produção e na matemática, né, por causa da modelagem financeira. Porque assim, enfim, se é assim e precisa formar mais engenheiro para a indústria, aí pode ter alguns problemas. Ou a indústria paga mal frente ao sistema financeiro, tá? Pode ser, ou então tem a disputa pelos bons engenheiros, o sistema financeiro leva a melhor, também pode ser, né? Eu não sei se o Evandro está na... Vamos ver se dá certo aqui, se o Evandro está... Evandro, vamos tentar te colocar no ar, para você fazer alguns comentários. Vamos ver se deu certo. Não, ele não está. Ah, não, ele está sim. Evandro, vou te chamar. Nós estamos tentando fazer uma novidade tecnológica. Vamos ver se dá certo. O Evandro Mirra, que participou dessa discussão, ele foi presidente do CNPq, é da Escola de Engenharia da Federal de Minas, Academia Brasileira de Ciências, etc. É atleticano, bela vitória ontem. Vamos ver se dá certo. O pessoal aqui da internet mandou um recado, quer dizer, os internautas, que a gente está conversando muito fora do microfone, eles não ouvem. Porque, enfim. Vamos ver se dá certo aqui. Mas, enfim, voltando ao que a gente estava discutindo, eu, por exemplo, eu já vi muitas conversas dessas, o engenheiro que virou suco, o mercado financeiro, etc. Há muitos anos atrás, o Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro pegou o número das vagas que existiam naquela época nas escolas do estado do Rio e o número de carteiras do CREA Rio de Janeiro conferidas naquele ano e falaram, tantos foram trabalhar em outro lugar. Não tem o menor sentido fazer isso. Não tem o menor sentido isso. Tá? Eu já tive alunos, vou falar do caso particular, mas eu acho que dá para ter uma ideia. Eu já tive alunos que desenvolveram trabalho de formatura em instituições financeiras, tá? Com a metodologia de engenharia, projetando produtos financeiros, cartão de crédito, etc., com metodologia de projeto. De engenharia. Vamos ver se o Evandro está entrando. Alô, Evandro. Bons dias, Mário. Tudo bem? Tudo bem. Então, Evandro, você ouviu a nossa conversa?
Acompanhei. Então, o que você acha dessa discussão, evasão, formação de engenheiros, necessidade de formar mais engenheiros melhores? Acho que ninguém vai discutir, né? Que sempre é bom ter uma melhor formação. Mas faça seus comentários. Bom, bom dia, Mário, para você, para o Lobo, Demétrio, para os colegas do Observatório. Está me ouvindo direitinho? Sim, sim. Bom, acho que o Nós estamos primeiro. só sem sua imagem, mas o som tá bom. Tudo bem. A perda não é muito grande. Tem saudade, tem saudade. Bom, Mário, o que mais me agrada nesse debate, tudo que se passou até agora, é o fato de que, apesar da enorme relevância dessa discussão, ela tem sido assombrada por muitos fantasmas. E é preciso dissipar esses fantasmas para que a gente tenha uma base de discussão mais racional, mais bem informada, onde a gente possa agregar as reflexões de uma forma mais consistente. Portanto, esse trabalho que vocês estão fazendo, os dados que já foram trazidos, os comentários feitos, em especial por você e pelo Lobo, eles são fundamentais para que a gente possa desenvolver uma reflexão e ter linhas de ação consistentes a partir disso. O que eu gostaria de acrescentar um pouquinho é o seguinte: em primeiro lugar, gostei muito nesse final bom, é óbvio que é fundamental que a gente tenha uma percepção de como é que se coloca a questão da evasão, que não é dramática, não é de outro mundo, como você disse, né? E isso é fundamental para que a gente possa trabalhar sobre essa evasão de uma forma mais consistente, mais coerente. É importante a gente lembrar que essa distribuição dos engenheiros por diferentes funções de trabalho, diferentes espaços de trabalho, é normal, né? Ela se passa assim, resulta de algumas qualidades na formação do engenheiro, seu treinamento para resolver problemas, a sua visão de conjunto, e, portanto, é positivo que ele, além da engenharia, se distribua também por outras funções. Mas o que eu gostaria de agregar é um pequeno comentário sobre a qualidade. Obviamente, ela é desigual, a gente tem um problema heterogêneo, mas há um indicador de qualidade interessante que vem, que tem reflexo na questão do ensino, mas que é feito através da pesquisa. Se nós pegamos os dados do ISI, do Web of Science, e analisamos a evolução da produção científica do Brasil em comparação com o resto do mundo e o índice de citações, uma coisa interessante é que a engenharia está sempre entre as 3 ou 4 áreas de conhecimento com mais elevado índice de citação na produção científica brasileira. Isso significa que, de alguma forma, por mais heterogênea que seja, por mais que a distribuição seja desigual, e é desigual, como nós sabemos, existe um potencial de qualidade que já está operando no ambiente de pesquisa e que tem reflexos, como a gente sabe, no ambiente de ensino. Então, era só esse primeiro comentário que eu gostaria de fazer, cumprimentando vocês mais uma vez pela qualidade das informações do debate mantido até agora. Obrigado. O Evandro, a Laura que está sentada aqui, vocês não estão vendo, mas ela está aqui mais ou menos na minha frente, ela está finalizando um trabalho sobre a publicação de engenharia e os dados que você falou batem, é isso mesmo. Tá? Até do ponto de vista qualitativo, teve uma certa perda de participação em alguns anos do número de publicações de engenharia no total de número de publicações do Brasil. Mas do ponto de vista daqueles fatores de impacto, tem crescido, melhorou. É isso aí, bate. Mas, aí eu vou botar minha colher torta aqui. Mas, se a gente olhar, por exemplo, pegando aquele ranking de QS, que é conhecido, né? Em inglês, sobre produções na área de engenharia. A gente percebe que o Brasil, entre as 500 instituições citadas, tem 6. Isso das escolas? Dos programas de engenharia. Primeiro, Universidade de São Paulo,
depois Campinas, depois Federal do Rio, Federal do Rio, Federal de Minas, Federal do Rio Grande do Sul, e tem mais uma aqui que está errada. Foi errado, mas são 6. Isso nos coloca mais ou menos na 20ª colocação no mundo. Não é tão ruim, mas não é tão bom também, né? Afinal, a gente tem o 6º PIB, a gente esperaria que a gente tivesse uma participação. Eu sempre penso que o Brasil tem que estar entre os 10 primeiros em tudo que faz. Né? Então, eu acho que há um espaço. Se você olhar, por exemplo, a comparação da produção científica na área de engenharia, comparado com China, Índia, Rússia e Coreia, a gente observa que a área de engenharia é muito abaixo, por exemplo, da área médica. O Brasil tem uma produção científica na área médica muito acima, relativamente aos países concorrentes, do que a engenharia. Então, há um espaço grande, quer dizer, a engenharia está melhorando, mas ainda há um espaço bastante grande para a gente melhorar. A área de engenharia talvez seja... Existe um estudo daquele outro grupo do CIMAGO também, né, que eles pegam por área a produção científica, e a gente observa que, por exemplo, das 6 áreas que eles analisam, a engenharia, o Brasil tem 16 participações de instituições na área de engenharia. Na área médica, nós temos da ordem de 26. E, de um modo geral, a média brasileira é de 20 instituições presentes entre as 500 melhores. E na área de engenharia, nós temos um pouco menos. Então, há um espaço. É claro que nós temos ilhas de excelência, nós temos cursos fantásticos, mas ainda, como produção, ainda há um espaço grande de melhorar, porque o engenheiro brasileiro não gosta muito de publicar, né? É uma tradição de não publicar muito. Até pode ser que tenha até uma produção técnica mais elevada, mas a produção tradicionalmente científica, com repercussões de citação e tal, ainda há um espaço para melhorar. Mas está melhorando. Eu acho que tem que ser otimista, mas ainda há um espaço bastante grande, na minha opinião, para a gente melhorar. Evandro? Sim. Oi, queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte: o que você acha desse debate de que faltam engenheiros no Brasil, ou vão vir a faltar? Qual que é a tua sensibilidade? O que você pode dizer sobre isso? Meu sentimento, ele coincide com o que foi expresso já nessa mesa. A gente tem ainda um problema de qualidade, temos muito que trabalhar nesse ambiente, mas do ponto de vista de quantidade, essencialmente com esse esforço enorme de aumento do número de estudantes, do número de graduados em engenharia, eu não percebo, no nível dos indicadores que eu tenho, algo de excepcionalmente dramático nessa área, pelo menos no conjunto. É possível que localizadamente, na engenharia de Minas, por exemplo, a gente passa por um momento de solicitação de profissionais mais forte, em outro caso, mas eu não veria como algo catastrófico, alarmista, a questão da falta de engenheiros no futuro próximo, mantidas as condições de crescimento do país e de formação de profissional como a gente tem hoje. Algum comentários da mesa? Acho que está todo mundo de acordo. Eu só queria dizer o seguinte: eu particularmente tenho a mesma visão. Eu acho que seria bom ter mais engenheiros formados, que vão trabalhar com cinema, que vão trabalhar no mercado financeiro, em qualquer lugar, porque acho que é um tipo de formação que dá uma certa versatilidade de atuação em várias áreas do mercado de trabalho, né? E aí a gente pararia um pouco com essa discussão. Os engenheiros estão trabalhando fora da engenharia. No Politécnico de Turim, tem um curso de engenharia de cinema e mídia, que uma parte é técnica de cinema e mídia, e outra parte é de gestão. Enfim. Então, se a gente fala isso aqui no Brasil, é uma heresia, né? Então, mas aí que está. Agora, falando da qualidade, posso falar 2 minutos claro. só? Se a gente olha, por exemplo, os cursos mais modernos, que estão tentando ser mais modernos, mais inovadores, mais empreendedores na área de engenharia, a gente observa muito aquela formação que eles chamam
formação T, né? Em que você aprofunda o conhecimento específico, mas você tem toda uma área horizontal de formação complementar, que ainda eu acho que a nossa engenharia não entendeu que para você ser inovador e você ser empreendedor, não basta saber matemática, não basta saber fazer integral. Saber fazer integral é um dado importante, necessário, porém não suficiente. Então, essa é uma discussão, por exemplo, que eu tive lá, eu estava discutindo com o pessoal do ITA. Eu digo, se vocês fazem um exame e vocês estimulam só a pessoa saber matemática e física, será que vocês vão ter um engenheiro inovador e empreendedor? Vocês terão provavelmente um bom cientista. A pergunta é, que perfil de engenharia nós queremos no Brasil? Então, você olha o programa do All in College. O All in College ele tem que ter 25% dos créditos fora das disciplinas técnicas. Disciplinas técnicas sendo considerado matemática, física, engenharia, etc. 25% tem que estar fora dessa área, totalmente. E a oferta de disciplinas é assim. Os 6 livros que você não pode deixar de ler, como um semestre. O outro é a engenharia digital para a música, a engenharia e o cinema. Então, a pessoa tem que abrir os horizontes. Eu acho que os nossos cursos de engenharia estão criando um engenheiro que ele ou é um cientista ou ele é uma pessoa que não tem essa visão do mundo, né? Então, ele fica muito fechado dentro da sua própria especialidade. Então, talvez uma coisa que nós tenhamos que discutir na forma de formar os nossos engenheiros é como é que a gente forma esse engenheiro novo? Como é que a gente forma um engenheiro que vai ser o sujeito que vai conseguir falar com o mundo, que vai conseguir se relacionar com a China, que tem uma visão da cultura dos diferentes países, que tem uma visão um pouco mais de mercado, que tem uma visão de comércio exterior, que tem uma visão de liderança. Como é que a gente forma essa pessoa, sabendo que a gente tem 5 anos? Essa é a dificuldade. Em 10 anos eu formo qualquer um. O problema é em 5. A evasão vai aumentar em 10 anos. Como é que faz para juntar, ao mesmo tempo, a formação técnica consistente com essa visão mais assim de incentivo à inovação e ao empreendedorismo? É uma questão que eu deixo aqui pendurada. Se alguém quiser aqui fazer algum comentário, não sei o que, quer? Simone? Não, está aberto já, hein? Aberto, Simone. Eu quero adicionar um comentário em direção ao que o Lobo expôs sobre a qualidade. Eu tive agora uma experiência na Universidade de Cambridge, eu estava no departamento de engenharia, e 2 coisas me chamaram muita atenção. Uma é que o curso de engenharia ele foi reduzido em questão de anos. O curso básico de engenharia lá são 3 anos, fortíssimos, integral. Então, o aluno passa 3 anos mergulhado na universidade, estudando muito. E o 4º ano é o nosso mestrado aqui, em que ele faz uma especialização em uma área do conhecimento. Pode ser desde manufatura, alguma tecnologia na área elétrica, na biotecnologia, etc. Então, isso mudou o modo que o aluno se relaciona na universidade. Esse foi o primeiro passo. Eu perguntei a um dos professores implicados nessa mudança por que eles fizeram isso. Eles falaram o seguinte: primeiro, eles projetaram qual que seria o futuro do engenheiro daqui a 30 anos. E eles descobriram que eles precisavam ensinar o engenheiro a aprender rápido, e por isso que eles reduziram o curso por 3 anos. E, mais do que o engenheiro dominar a engenharia elétrica, todo o conhecimento, ele domina, na verdade, uma trajetória, uma tecnologia. Então, ele se aprofunda em alguma área tecnológica de ponta, e depois ele vai aplicar isso nos próximos 3, 4 anos. Aí ele precisa de um novo ciclo de aprendizado. E uma das coisas que, aí eu voltando para o Brasil, uma das coisas que é interessante é que quase nunca nós nos perguntamos qual que é o futuro da engenharia, qual que é o futuro da universidade, qual que é o futuro do mercado. E a partir daí a gente tenta trazer e reestruturar o nosso curso. Essa visão também foi incorporada, por exemplo, na pós-graduação. O mestrado lá é 1 ano, na verdade o mestrado são 6 meses, né, sendo muito honesto. E o doutorado foi simplificado para 3 anos. Então, o aluno da escola de engenharia lá faz um doutorado em 3 anos, com a possibilidade de pedir extensão de mais 1 ano. E o doutorado virou uma formação muito rápida, em que o aluno é treinado para resolver problemas, aprender a pesquisar, etc., como se fosse o nosso mestrado hoje. Então, todas essas políticas foram, o diretor da escola de engenharia
comentou, eu estava presente nessa apresentação, foram criadas não só para reduzir o problema de evasão, que é pequeno lá na universidade, mas para aumentar a persistência, pensando no futuro da universidade, do mercado e do país, que é uma coisa que hoje escapa da nossa discussão. Essa especialização exagerada na engenharia, eu tenho falado disso, enche a paciência dos engenheiros com isso, e do CREAS e Confeas e companhia, porque nós temos hoje, se olhar as resoluções do CONFEA, nós temos 220 especialidades em engenharia. Está para fora. O médico é médico. Ninguém se forma ortopedista. A pessoa se forma médico. A outra pessoa se forma advogado. E o engenheiro se forma, eu sempre falo, engenheiro elétrico com especialização em eletrônica, antenas, daqui a pouco de alumínio, né? Então, sai assim, ele é anodizado branco, super ultra especializado. Acabou a tecnologia de antena de alumínio, acabou o engenheiro, matamos o cara. Então, numa época em que a tecnologia se renova a cada 3, 5 anos, a gente formar uma pessoa super especializada é um suicídio no mercado. É um suicídio. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que repensar se nós não devemos formar mais um engenheiro generalista, um engenheiro ponto, né, que a gente chama de engenheiro ponto. Engenheiro. Depois ele pode fazer lá no último ano uma ênfase, ele pode fazer um TCC em que ele se focalize em alguma área, mas ele tem que conhecer os princípios da engenharia. Os princípios da engenharia são comuns a todo mundo. Então ele não precisa se especializar a partir do 2º, 3º ano. Ele pode ter 3 ou 4 anos em que ele conhece o mercado, que ele sabe quais são os principais ferramentas que o engenheiro usa nas questões da estabilidade, controle de sistemas, uma série de coisas, e que depois ele se especializa. Essa pessoa provavelmente estará mais preparada no futuro para se adaptar às novas tecnologias do que uma pessoa que super se especializou numa tecnologia que amanhã vira obsoleta. E aí, né? A ideia é essa. Mas existe alguma coisa assim, mas antes de... Eu queria apresentar 2 pessoas que estão da equipe que estão mexendo hoje. Jorge, dá para pegar a plateia? Que estão mexendo no Engenharia Data hoje. O Aires está lá atrás, levanta a mão para ele poder te pegar. O Aires, que é o técnico aqui da USP, que trabalha no Engenharia Data, no observatório, mas também no Engenharia Data. O Diego, que é nosso bolsista de iniciação científica, se eu posso dizer assim. Ele é sociólogo, você vê que o mundo não está perdido, né? E tem a Laura também, que hoje não está trabalhando no Engenharia Data, mas ela trabalhou bastante já. A Laura de preto ali pegou, né? Tá, só para... E a Simone, que acho que vai voltar, não é? Ela teve uma certa evasão e tal, voltou, vai... Rematrícula, ela foi retransferida, etc. Algumas escolas de engenharia aqui no Brasil, elas têm uma definição conceitual ou teórica semelhante a essa, formar generalistas, etc. Tá? Várias das boas escolas. O problema é que em alguns cursos isso não acontece, né? É só ver o currículo. Né? É só ver o currículo. Eu já vi um curso que tinha, assim, na média, 36 horas de crédito, hora-aula de crédito. Ou seja, se o aluno conseguisse fazer o curso sem ter nenhuma reprovação, dependência, portaria, os nomes mudam de escola para escola, ele teria livre meio período, ou seja, uma tarde na semana, tá? Para fazer todos os trabalhos do curso, para estudar, para ler, etc. Não dá. Né? Não dá. Então, por exemplo, tem um conjunto de escolas que está tentando reduzir a carga horária. Né? A Poli, numa revisão curricular que fez lá atrás, que a gente chama de EC2, que agora vai entrar EC3, ela reduziu bastante a carga horária. Mas isso não é trivial. Isso não é trivial. Né? Tem uma outra questão que é relacionado a uma certa, não sei, visão dos ingressantes ou da disputa. Teve algumas escolas que tiveram sucesso medido por o número pela procura no vestibular, quando eles passaram as opções para o vestibular. Né?
Então a pessoa não entrava na escola, ela entrava na engenharia alfabeta, na engenharia não sei das quantas. Tá? Tudo bem. A Poli, há um tempo atrás, aí eu vou dar sempre, puxar a brasa para a minha sardinha para a minha brasa, mas é o que eu conheço melhor. A Poli, há um tempo atrás, fez uma mudança também no vestibular por conta de um problema localizado que havia naquela época, e hoje já não tem mais, na engenharia civil, né? Que tem uma taxa de abandono assim maior do que as outras. Aí começa aquela discussão, não, passa as vagas para outro lugar, mas não tem essa flexibilidade, ao menos na USP. Né? Você não pega um professor de um lugar, coloca em outro. Seria até bom se pudesse, mas no esquema da USP isso não é viável. Enfim, o fato é que houve uma proposta na congregação. A congregação é o órgão, digamos, a espécie do Congresso Nacional da escola, tá? É que regula, legisla sobre a escola. E a opção civil passou para o vestibular, junto com as opções mais procuradas na época. Então era produção, mecatrônica, computação, etc. O fato é que, recentemente, civil passou a ser a mais procurada. Porque tem o PAC, porque está construindo, eu sei lá por quê, aparentemente é por conta disso. Então, a que era menos procurada passou a ser a mais procurada. E elétrica genérica, que era a mais procurada, ou uma das mais procuradas historicamente, passou a ser a menos procurada. Então, a gente faz essas mudanças, mas essa conjuntura anda mais rápido do que leite. Né? Mas aí que está. Eu acho que é um equívoco conceitual. A gente acha o seguinte: pelo fato do aluno dizer que quer fazer engenharia elétrica e ter uma perspectiva de se formar em engenharia elétrica sem precisar competir dentro da instituição por uma vaga futura na engenharia elétrica, não significa que a gente não possa fazer um engenheiro generalista com uma ênfase final. Você pode aceitar, todo mundo diz assim, você foi aceito, em princípio, a fazer engenharia elétrica, na boa, não tem problema. Só que você vai fazer 4 anos e vai conhecer os princípios da engenharia. No 5º ano, você tem sua vaga garantida. Você vai fazer um estágio na área de engenharia elétrica, se você quiser. Você pode fazer 5 optativos na área de engenharia elétrica. Você pode fazer seu trabalho de conclusão na área de engenharia elétrica. Não tem problema. Não teria problema. Então, o fato de que você reserva a opção do estudante para ele no futuro não significa que você tem que baixar a especialização para o 2º ano. Eu acho que esse é que é o conflito. Não há conflito nisso. Você pode não ter especialização e aceitá-lo como um estudante de engenharia elétrica, é isso que ele quer. Ele não quer começar do 2º ano de engenharia, ele quer dizer o seguinte, eu estou entrando para fazer engenharia elétrica nessa instituição, e eu quero ter o direito de fazer engenharia elétrica, eu não quero competir por nota e acabar em engenharia civil. Então, se você disser, você fará a sua engenharia elétrica, mas o nosso curso é assim, não há contradição nenhuma. Tudo bem. Não, mas ok, tudo bem, isso, digamos, de uma certa forma é assim. Né? Mesmo nas escolas que colocaram mais precocemente, a questão é que é relativamente impregnado, né? Que elétrica, e dentro da elétrica tem 5.000 divisões, que dentro da civil tem 5.000 divisões, que dentro, enfim, assim vai. Simone, por favor. Eu queria trazer a contribuição de uma vivência de 15 anos diretamente com engenheiros da indústria e com engenheiros de empresa de serviço de engenharia, que aí tem civil, manutenção, enfim. E eu acho que existe, primeiro, um perfil bastante diferente dos engenheiros ou dos ingressantes no curso de engenharia da escola pública e da privada. Então, aí falando da figura humana, o perfil que eu vejo entrando na escola pública são aqueles que escolheram engenharia por profissão, para se realizar como profissionais de engenharia. E grande parte, não todos, mas grande parte dos que entram nas faculdades públicas, eles são levados ao curso pelo mercado de trabalho, da privada, pelo mercado de trabalho. Então, ou para conseguir uma colocação melhor onde estão e vir uma oportunidade, ou para conseguir alguma colocação no mercado, porque o curso de engenharia nas escolas, aliás, todos os cursos nas escolas privadas, eles estão tendo uma facilidade de acesso muito grande, como nunca se viu. Né? Então, hoje, você não precisa nem prestar vestibular para entrar numa faculdade, grande parte delas. Eles analisam um currículo de 2º grau e você entra. Então, o perfil é diferente. Grande parte da evasão vem das escolas privadas, acho, por esse objetivo não ser satisfeito. Não consegue uma colocação ou melhora a colocação, e é um curso difícil ainda que seja feito noturno. Então, isso
faz com que aumente a evasão. E o mercado de trabalho, eu acho que ele é muito ingrato com o profissional de engenharia. O salário não é bom, o engenheiro generalista, aquele que não tem já uma experiência, um foco, e que tem projetos que comprove a especialidade dele numa determinada área, quando consegue um emprego é com um salário muito baixo. Então, para mudar os números, evasão, existe todo um contexto de situação no Brasil, de situação humana mesmo. O conceito do curso, o conceito do profissional, a realização do profissional. Então, eu acho que é mais complicado tratar o número por si. A gente tem fórmulas, tem alguns projetos que conseguem, talvez, minimizar, mas eu acho que a causa da evasão vem mais da situação humana mesmo. Quero adicionar um comentário sobre esse ponto. Mas não, você tem a plaquinha aí, tudo bem. Não, mas posso me apresentar? Meu nome é Leonardo Gomes, sou doutorando em engenharia de produção. Porque senão nossos internautas, coitados, eles ficam perdidos. Tem duas questões que é interessante de ver emergindo aqui no debate. Primeira, eu quero começar sobre a questão da evasão. Quando você acompanha o debate nos Estados Unidos, outros países, a evasão saiu do... Antes encarava a evasão como um fracasso do aluno. Hoje, percebe-se que a evasão é um problema do sistema estrutural, então eles tentam desenvolver políticas para resolver isso não como um problema do indivíduo, mas da sociedade, da instituição, etc. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. O segundo ponto é que é engraçado que quando eu estava agora na Inglaterra, tinha uma discussão muito forte entre o aumento das taxas na universidade, a questão do público-privado, que a sociedade inglesa estava agora privilegiando o privado, e que isso implica o seguinte, que as pessoas com maior recurso vão acessar as melhores universidades, ter as melhores... E aqui no Brasil, a função pública e privada é diferente. O privado está assumindo o lugar onde o Estado não está conseguindo cobrir. Então, eu não sei até que ponto discutir a qualidade, falando, olha, privado é pior, público é melhor, se a gente está privilegiando o modelo do privado, em que basicamente é o modelo que leva uma sociedade assim. Não tenho contra, mas esse é o grande debate que estava na Inglaterra, uma sociedade de exclusão. Aqueles que têm maior recurso passam a ter acesso às melhores instituições. Eu acho que discutir essa questão da evasão, da divisão entre público e privado, a gente sempre tem que estar iluminando essas questões. Senão, a gente cai num debate mais rarefeito. Essa questão público e privada, acho que merecia outra mesa, porque é uma questão muito complicada. Porque é uma questão de modelo, né? Quer dizer, no Brasil, se vocês forem para o exterior e forem explicar como é que é o sistema brasileiro de ensino, em que o estudante da escola particular entra na universidade pública, é muito difícil deles entenderem. Então, nós não estamos com essa bola toda, não. Então, vamos segurar isso aí. Esse assunto é muito complicado. Eu não quero nem entrar nessa polêmica agora, mas o setor privado no Brasil fez o papel dos community colleges nos Estados Unidos, porque o governo não olhou a classe desfavorecida, é exatamente o contrário que você está falando. Me perdoe, mas é o contrário. Nos Estados Unidos, os governos vão buscar o aluno carente e botam no community college praticamente de graça, com bolsa, com uma mensalidade ridícula que é paga pela bolsa. E as universidades privadas, em grande parte, pegam a elite financeira, sim, mas também a elite que fez os melhores cursos do ensino médio. E também algumas públicas. Mas a base, o estudante nos Estados Unidos estuda praticamente de graça. Né? Se ele quer fazer um community college. Agora, se ele quer ir para o Caltech, se ele quer ir para Stanford, aí é outra coisa. Mas ele tem uma garantia de 2 anos, 3 anos, em que praticamente é um ensino universalizado de nível superior. Então, são modelos muito diferentes, muito difícil de comparar. Agora, são políticas públicas que a gente teria que parar um dia de pensar bem, mas é interessante porque se diz o seguinte, se é possível formar um engenheiro, vamos usar a engenharia, no setor privado, a R$300 por mês, das duas uma. Ou o governo deveria estar fazendo isso, porque é tão barato,
formar engenheiro bom a R$300, que o governo devia estar assumindo essa responsabilidade. Ou o engenheiro formado a R$300 não presta e o governo devia fechar. Então, eu não consigo entender como é que isso acontece, porque, para mim, isso é um milagre. Né? Porque, se consegue formar um bom engenheiro a esse custo, por que não se faz? Né? Então, vamos criar a escola de engenharia pública a 300, com custo de R$300, que é menos, porque ainda tem a receita, o residual do resultado. Né? Então, se pode se formar um engenheiro a esse preço, é uma questão complexa, né? Eu não entendo. O Brasil tem umas coisas curiosíssimas. A gente olha o ENAD, por exemplo, vê um estudante de medicina pode tirar 0 no ENAD e sair clinicando. Eu, por exemplo, não gostaria de ser paciente desse cara. Mas o governo cria um exame e depois não leva o exame a sério. Né? É curioso, né? Então, você tira 0 no ENAD e aí vai clinicar, abre sua clínica e o coitado do pessoal vai lá. No microfone, por favor. Se identifica para os nossos internautas saberem. Meu nome é Oswaldo, na formação em engenharia. Esse debate aí, eu queria só fazer um comentário também, que é o que eu vejo. Eu morei 6 anos, praticamente a década toda nos Estados Unidos, a década passada, e trabalho na área de telecomunicações e rede de dados. Mas, para o Brasil, essa questão público-privada, a gente tem que fazer um corte na nossa história. Quer dizer, da Constituição para cá, é uma outra realidade. Quer dizer, o Brasil, pela primeira vez na nossa história, conseguiu ter adolescente na escola com 97%, 98% no governo de Fernando Henrique. A gente nunca teve projeto. A gente volta lá no Império, no segundo reinado, 1840, 1880, a gente teve 5 projetos de integrações nacionais, ferrovia e navegação. Nenhum deles saíram do papel, que tinham outros objetivos, para integrar a Amazônia e tal. Tem uma série. Então, a nossa realidade, da Constituição para cá, é uma coisa que está se formando. Né? Então, essa questão público-privada, como comentou, realmente a gente tem que olhar lá fora, mas adaptar a nossa realidade, que a gente está num outro patamar. Quer dizer, a gente está começando a querer sonhar. A maioria da sociedade brasileira é excluída. Pô. Eu conheci pessoas nos Estados Unidos que o cara lá ilegal, ele é melhor tratado que aqui. E eles falavam isso. Entendeu? Essa que é a realidade. Então, a gente tem um horizonte de enormes possibilidades em várias áreas, não só engenharia, mas a gente está construindo um país. Nossa taxa de crescimento do ensino superior até final da década de 80 estava na base de 12%, mais ou menos. Depois, a partir da LDB, principalmente, nós tivemos um salto e mudou a inflexão. Então, era uma reta baixinha, coeficiente baixo, de repente fez pum. Então, nós tivemos o que eu chamo de um choque de oferta. Por que nós tivemos um choque de oferta? Porque o governo abriu para o setor privado. Essa que é a verdade. Abriu para o setor privado, aí tentou o setor privado sem fim lucrativo durante um tempo, esgotou o setor privado sem fim lucrativo, aí abriu para o setor privado com fins lucrativos. E deu outro salto de oferta. O problema nosso é que agora nós estamos mais ou menos estacionados. O que nós vamos precisar fazer? Agora nós temos que fazer um choque de demanda. O que é um choque de demanda? É financiar o aluno. Porque o choque de oferta já não tem mais mercado, porque quem podia pagar, na situação atual, já estava no sistema. Então, agora nós temos que fazer um choque de demanda. O que é um choque de demanda? Na minha opinião, é apoiar o aluno. Como? Apoiar financiando, seja no setor público, seja no setor privado. Tem que ter bolsa para o setor público para a manutenção do aluno, setor privado para ajudar na mensalidade, empréstimos restituíveis, mas com juros decentes, que não sejam exorbitantes. Então, eu acho que esse é o momento. Quer dizer, nós tivemos aquele crescimento vegetativo, depois tivemos um grande choque de oferta, mas essa política do choque de oferta se esgotou, se a gente não tiver um choque de demanda agora. Então, eu queria fazer um comentário. Eu participei em 2010 do debate aí do pré-sal aqui na USP, promovido pelo Wilder Sauer, e que teve
todas as áreas, questão da técnica e também de formação. E eu descobri que a USP só teve engenharia de petróleo em 2002, quer dizer, meio século depois que foi criada a Petrobras. Eu fiquei abismado, como é que isso pode acontecer? Entendeu? É claro que a engenharia naval ocupou aí, por procurar saber. Mas você sabe que a USP até hoje não forma eletrônico, o diploma sai eletricista, quer dizer, isso é um pouco semântico. Né? Mas a gente está correndo atrás agora com a questão do pré-sal. E que você não vai tirar em 2, 3 anos uma diferença de meio século. Você pega a COP no Rio, até a engenharia de petróleo na Bahia, entendeu? Tem umas diferenças. E eu como paulista, estou querendo entender isso aí. Quer dizer, o nosso antivarguismo, será que chegou até na estrutura da Poli? Não. Da onde que vem isso? Porque mesmo no final dos anos 70, a primeira revolução que a Petrobras ficou conhecida no mundo, não se criou. Então, para mim, isso não está muito esclarecido. E parece que a gente está... Não é no gênio, é na alma. E não é só na engenharia. Eu já descobri isso em outras áreas também, que... aí entra a questão de modelo de país, tal. Tem uma piada que o pessoal comenta nos Estados Unidos, o texano gosta de dizer, o homem de negócio, ou mesmo o político, ele fala assim, nós temos um problema sério com os Estados Unidos. Aí, por quê? Porque a gente nunca se entende. Lá é uma questão de ideologia, e eu cheguei aqui há 3 anos no Brasil. Essa piada é só mudar Texas para São Paulo, Estados Unidos para o Brasil. É 2 modelos de mundo. É uma ideologização fora do cabo. A gente se perde no conteúdo, na análise, entendeu? Com relação ao que está por trás, ao que vem de preconcebido dentro da ideologia. Eu achei assim, para mim é inaceitável esse tipo de postura numa universidade, num pensamento. Não. A gente está copiando. Os Estados Unidos não se desenvolveu sem ter um projeto comum da sociedade. E a gente está dividindo. O André Singer mostra aí no trabalho dele aí desde 2009, 2010. A gente tem uma divisão muito grande que eu acho a energia que está se gastando sem um consenso de país. Esse é um problema grave que eu acho. Porque se a gente não tomar como sociedade um rumo nesse sentido, vai ser mais um bonde chamado desejo, com pré-sal, com agronegócio, etc. Nós não vamos conseguir criar uma sociedade. Porque lá, quando a gente vê Estados Unidos ou Europa brigando e com espaço na mídia para a crise deles é manter o padrão fantástico que eles construíram depois da Segunda Guerra Mundial. A nossa é construir, que a gente não conseguiu até hoje. Gente, nós estamos caminhando já para o final, mas só uma coisa, tem um monte, não sei dizer quanto, mas um monte, N mais um, engenheiros formados no estado de São Paulo, não só na Poli, trabalhando na Petrobras. O fato de ter um curso de petróleo é um carimbo que foi colocado num curso que já existia, só. Não mudou absolutamente nada. Enfim, mas essa é uma outra conversa. Mais alguém? Nós estamos aqui caminhando para o final. Mais alguém quer fazer? Por favor. Só se identifique, por favor. Sim, meu nome é Gaspareto, eu sou atualmente da Faculdade de Engenharia de Sorocaba. Sou egresso da USP e 33 anos de Unicamp. E o criador da engenharia de petróleo da Unicamp. Então, a Petrobras, na década de 80, mandava os engenheiros dela para fora para fazer o treinamento em engenharia de petróleo, genérico, geral, e o indivíduo voltava só com o que ele tinha dentro da cabeça, mas o laboratório ficava lá fora. Então, a Petrobras promoveu um tipo de um concurso ou uma concorrência nas universidades brasileiras para a apresentação de um projeto para estabelecer uma engenharia de petróleo que era de pós-graduação, para juntar engenheiro civil, geólogo, engenheiro químico, engenheiro mecânico, as diversas especialidades dentro de uma linha. Né? E nós ganhamos a concorrência, eu fui o propositor da ideia. Tal, né?
Então, a gente não precisa de uma engenharia de petróleo, uma engenharia de petróleo. Nós precisamos de um engenheiro generalista muito bom, que tenha algumas especialidades, né, química, civil, tal, e que ele estude um problema específico, porque os problemas são muito específicos, são muito. O pré-sal hoje, atualmente, eu trabalho um pouco nisso aí. Estou hoje vindo de Santos para cá. Não acha engenheiros para trabalhar no pré-sal. O pré-sal é uma coisa nova, tudo é diferente, certo? E vai precisar cada engenheiro trabalhando na sua especialidade. E é um curso posterior à formação de engenharia que dá essa formação. Você não começa estudando petróleo de cara, né? O engenheiro ele precisa saber engenharia, precisa saber resolver problema, enfrentar uma situação difícil. Ele precisa saber pensar como é que ele analisa um problema. E, daí, com conhecimentos específicos em cima de toda a engenharia, né, tocar a coisa para frente. Quando se falou aí do engenheiro geral, generalista, tal, uma das minhas brigas lá na minha escola atual é que o pessoal das engenharias, eu coordeno engenharia mecânica e agora uma recém-criada engenharia química. O pessoal da engenharia civil, da elétrica, da computação, certo? Não querem física moderna no curso de física deles. Tá? São 4 semestres de física. Física moderna, não. Isso é coisa de laser, tal, só o cara que faz isso, só físico. Puxa vida, não tem nenhuma área de engenharia hoje que não use, no mínimo, um mísero leitor de código de barras. Tá? E o pessoal acha que aquilo não serve para nada. Então, a ideia geral está um pouco longe da realidade. Viu? Nós precisamos fazer uma reengenharia. Então, a engenharia de petróleo, na verdade, precisa existir, mas como um posterior à engenharia básica, eu creio. Foi a minha experiência que eu tenho, certo? Você vai estudar, por exemplo, perfuração. Perfuração é um escoamento multifásico que tem um problema de equilíbrio desgraçado de difícil de ser resolvido. Se eu não estudei um monte de termodinâmica para estudar equilíbrio, eu não faço aquilo. Né? Então, nós tem que já ter essa ferramenta na cabeça, automática, né, para eu estudar a ribimbeta da parafuseta depois. Então, fazer engenheiro melhor é um problema nosso. Eu creio que essa evasão tal não é tão crítico. O crítico é melhorar a engenharia, essa é a verdade. E fazer o engenheiro que, quando ele fizer o ENAD, ele precise tirar nota para ser engenheiro, porque hoje o ENAD o aluno faz por constar, tabela. Se ele for lá e assinar o nome, está pronto, ele fez o ENAD. Né? E a escola que se lasca com a nota que ele tirar lá. E a sociedade, né? Claro. Obrigado. Vamos passar para a última, a Laura, mas eu estava conversando aqui paralelamente, no biênio da Poli, tinha nos anos 70, quando eu fiz, tinha a relatividade, e a geral e quântica. Introdução à física moderna, né? Mas isso, era o que a gente chamava, o que na época era física 3, acho. Não era, eu só queria, na verdade, é uma observação, eu queria relembrar, e para quem tem interesse nessa discussão, que eu não lembro mais a data, mas a gente teve aqui, tem nos vídeos aí do observatório, um seminário conduzido exatamente pelo Evandro Mirra, em que ele discutia que engenheiro o Brasil precisa para o futuro. Ele citou, acho que o Evandro, no futuro, ele citou uma data, não sei se 2022, para fazer uma relação com os 200 anos de independência, e o que ele traz é exatamente essa discussão de um engenheiro com um perfil muito mais generalista do que o que as escolas produzem hoje. Então, a minha sugestão é realmente, acho que é importante, quem tem interesse nesse debate, acho que rever essa apresentação do Evandro, que é muito rica nesse conteúdo. Só para fechar, depois eu passo para a palavra para o Lobo, a gente sabe. Essa discussão do generalista ela é relativamente hegemônica nas escolas de engenharia. O problema é que, quando você vai ver o que cada um entende como generalista, aí a generalidade toma outros mas eu acho que é isso que o Evandro desenvolve. O que é isso? Isso. Não, perfeito. A conexão com o Evandro caiu, senão ele podia falar alguma coisa disso, mas a gente já está adiantado. Eu queria passar para o Lobo, para ele fazer algumas considerações finais, mas, antes de mais nada, muito obrigado. Né?
A história é a seguinte: nós mandamos para o um convite lá, assim, impessoal para o instituto. Aí ele me chega minutos depois, entra em contato, né? Eu falei, não, eu vou lá. Tá bom, legal. Né? Eu acho que a gente precisa ter mais pessoas qualificando essa discussão sobre engenharia, sobre evasão, sobre educação em geral. Foi bem colocado aqui a questão do ensino fundamental. Tem um problema de equidade, estapafúrdia no ensino. Todo mundo entrou. Agora precisa ver o que faz com eles. Então, o ensino médio, que é um gargalo enorme. Tem muitas coisas. E nós, aqui especificamente, tratamos da questão de engenharia, não só a formação, né? Formação é um pedaço da problemática, digamos assim, das questões de engenharia. Tem mercado de trabalho, tem empresas de serviços de engenharia, produção técnica e assim por diante. Né? Mas agradeço muito, foi muito bom ter participado. Vamos estabelecer assim uma relação mais próxima daqui para frente, que eu acho que para nós, pelo menos, vai ser muito bom. Lobo, obrigado, passo para você. Em primeiro lugar, quero agradecer suas palavras e agradecer o convite também. O convite, por que eu liguei para você? Porque quando eu vi lá que você citou o Instituto, né? Instituto Lobo, lá naquele texto, eu digo, opa, estão falando de mim aí, vamos ver. Eu vou lá ver o que está acontecendo, porque é uma coisa que a gente tem estudado muitos anos, desde que eu saí, desde que eu assumi a vice-reitoria da Universidade de São Paulo, em 1986, faz tempo já, né? Eu decidi que eu tinha que entender de gestão universitária, porque, afinal de contas, eu tinha uma função de gestão. Eu deixei de ser físico para ser gestor. Então, a gente tem que assumir a responsabilidade do que a gente faz. Então, eu passei a estudar ensino superior. Então, desde 86 que eu estudo ensino superior. Caramba, são muitos anos, né? Depois que eu saí, então, da universidade, me aposentei, aí eu estudei, tive mais tempo para estudar mais ainda, né? E eu estudei ao longo desses anos todos. Então, quando vem um tema desse importante, que a gente vem analisando, discutindo tudo, eu achei interessantíssimo poder participar, né? Então, eu agradeço o convite, agradeço sua menção e dizer que estamos aqui à disposição. Eu tenho muitos dados, inclusive eu tenho dados sobre inovação. Outro dia, só para contar para vocês, eu fiz não é uma crítica, não, é um comentário. Eu falei com um amigo meu do Ministério de Ciência e Tecnologia para conferir meus dados sobre patenteamento de instituições de ensino superior do Brasil. Eu tenho mais ou menos 200 instituições de ensino superior que nós levantamos os patentes nacionais e internacionais dos últimos 5 anos. Eu digo, eu vou perguntar se esse dado da gente está certo, afinal de contas é um dado que a gente coletou na unha, né? Então, eu digo, vai ver se cometeu algum equívoco. E aí mandei um e-mail para um amigo meu lá do Ministério. A resposta dele foi a seguinte, não temos esse dado. Então, o Ministério de Ciência e Tecnologia não sabe quantas patentes a Universidade de São Paulo fez no Brasil ou no exterior nos últimos 5 anos. Não é incrível? Como é que o país pode fazer uma política pública se ele não tem dados básicos, sabe assim? Como é que nós estamos? Fazer patente não é a coisa mais importante do mundo. Não, é um dado, é uma informação. Né? Não é a única, mas é uma informação. Mas como é que não sabe? E eu não estou falando crítica a esse ministério, estou dizendo, não há um acúmulo sistemático e analisado de dados no Brasil. Então, então, quando tem alguém que chega e diz assim, eu olhei e vi que a evasão foi estudada pelo Instituto Lobo e me manda um e-mail me dizendo, gostaríamos que você participasse de alguma forma disso, porque nós estamos usando isso. Eu digo, puxa, que legal que alguém está usando um estudo que a gente fez. A gente só passa o tempo todo estudando, fazendo sugestões, e tem alguém que leu o negócio e gostou e está chamando. Eu digo, eu vou lá, pô. Eu vou lá porque é uma abertura que a gente não costuma ter, porque a gente tem sobre tudo. Eu tenho, por exemplo, dados sobre as 50 instituições, digamos assim, top de ranking. Então, eu tenho dados sobre tudo, quanto custa o aluno, quanto patente tem, quantos professores, quanto aluno, quanto cooperação internacional, percentagem de número de docentes internacionais nas instituições. Eu faço isso para eu entender, eu não faço isso para divulgar só, eu faço para entender, porque eu quero entender o que faz uma instituição realmente dar o salto da curva S, né? Porque elas crescem com uma curva S. Né? Então, como é que eu faço? Eu entro no processo de cascata ali. Então, isso é toda uma estratégia que é fantástica. E as instituições brasileiras
não fazem gestão. Então, isso que eu queria só terminar dizendo isso. No Brasil não existe gestão do ensino superior. Existem professores que assumem funções de mando, mas não existe gestão. Então, enquanto o Brasil não tiver gestão, nós vamos ter muita dificuldade de sermos competitivos. Porque, assim, todo mundo pode entender que deve ser um engenheiro generalista, mas aí o dono da disciplina não aceita que a disciplina dele saia. Então, existem duas formas de você pressionar uma pessoa a sair do lado errado. Ou você tem gestão, ou você tem concorrência. Como não tem concorrência, tem que ter gestão. Então, o que eu sinto no Brasil é que a nossa instituição não tem gestão. Não tem uma gestão presente, forte e decidida com metas e prioridades. Outra forma, como eu digo, como não tem gestão, deixa o mercado decidir. Aí é aquela guerra selvagem, mas aí o cara tem que sobreviver, ele vai ter que encontrar a solução. Então, no setor público, por que não se encerra uma disciplina? Porque os grupos de pesquisa não querem perder vaga. Então, assim, eu quero manter minha disciplina, porque eu quero ter 4 pessoas nessa área, porque é o meu grupo de pesquisa. Então, o grupo de pesquisa se identifica com o inchaço curricular. E no setor privado, por que também não acontece uma revisão dessa? Porque lá o professor ganha por hora aula. Então, o coordenador do curso não vai tirar o professor, que vai ganhar o amigo dele, vai tirar. Então, nossos currículos são super inchados, e no Brasil, eu acho que é o único país do mundo em que um aluno tem 8 horas de cálculo por semana. Acho que não tem mais canto nenhum do mundo esse negócio. É um negócio esdrúxulo. Por quê? Porque no Brasil é assim, a verdade sai da boca do professor. O aluno é capaz de levantar o dedo numa prova e dizer, professor, o senhor não falou isso em aula? Como é que o senhor está perguntando aqui? Coisa de louco, né? É só no Brasil que acontece isso. Não tem canto mais nenhum do mundo. Porque se imagina que tem um livro de texto, o aluno vai procurar na biblioteca, ele vai estudar outras fontes, né? Esse negócio de dizer assim, só pode perguntar o que passou por aula, é um negócio. E aí, então, a aula fica sobrecarregada, aí o aluno fica com 30 horas por semana de aula, aí não estuda nada, só fica assistindo o professor falar, e aí nós queremos um engenheiro inovador e empreendedor. Este cara vai ser inovador e empreendedor de que jeito? Quando? Qual foi a oportunidade que ele teve de desenvolver os talentos de empreendedor e inovador? Nenhum, né? Então, essas são as coisas que preocupam a gente, né? Bom, eu vou encerrar, eu só vou fazer os comerciais da próxima atividade, mas fazer uma breve retrospectiva. Essa, acho que foi do terceiro seminário mais focado em engenharia. Nós vamos ter um quarto, porque o Lobo já aceitou, não vai me desmentir, hein? Já aceitou, no ano que vem, nós vamos ver uma data para fazer um seminário específico sobre ensino universitário, etc. Mas a gente teve uma discussão no lançamento de Engenharia Data, que foi 6 de dezembro do ano passado. Depois, no seminário do Evando, que a Laura fez menção. Teve um pouco de discussão quando veio o Banhato, da Agência USP de Inovação, teve um pouco de discussão sobre engenharia. Aliás, o Cardoso estava presente nesse dia, eu é que não estava, né? A discussão de hoje tem algumas outras que pegou um pouco da área de engenharia, principalmente quando veio gente de empresa. Tá? Já fizemos algumas discussões sobre física, tá? Por que as empresas não contratam os físicos e coisas do gênero, qual a física para o Brasil, etc, etc. Né? E na próxima semana, aliás, hoje ainda, nós temos uma programação assim, em dose dupla, né? Hoje à tarde, às 16 horas, no Instituto de Saúde Pública, na Faculdade de Saúde Pública, do Instituto de Saúde do Estado de São Paulo, e com a Faculdade de Saúde Pública e o Observatório, nós vamos ter uma discussão, vai ser transmitida pela internet também, vocês podem pegar o link ou no IPTV USP, ou no Instituto de Saúde, ou aqui no IEA, sobre inovação em saúde, com o professor Constantino Sakellarides, da Escola Nacional de Saúde Pública em Lisboa, né, que ele vai discutir o cluster de saúde de Portugal, do conhecimento ao mercado. Isso vai ser lá no Instituto de Saúde, porque na Faculdade de Saúde Pública, porque ele está lá, né, mas quem quiser assistir presencialmente, vai ser na Faculdade de Saúde Pública, na biblioteca, no 2º andar, fica lá na Avenida Doutor Arnaldo, 715, metrô Clínicas do metrô, desce tranquilo, entra lá no prédio, que é bonito, por sinal. Tá?
e essa discussão de hoje à tarde. E na próxima semana a gente vai ter um tema muito relevante, que é sobre resíduos sólidos, poluição de sólido, de solos, né? Quem vai fazer essa discussão é a Maria Eugênia Jimenez Boscov, que é lá da Poli, do departamento, antigamente chamava Estruturas e Fundações, agora não sei o que, Geotecnia. Maria Eugênia, na segunda-feira você coloca um novo nome do departamento que eu não lembro mais. Mas, enfim, ela trabalha com poluição de solos, ela é um caso desses, digamos, de certa forma generalista, que ela é engenharia civil, mas poluição de solos entra química, né? Aí ela foi estudar em Zurique, enfim, né? E ela vai discutir os desafios e perspectivas desse campo no Brasil. Okay? No site do Observatório vocês conseguem acessar os vídeos de todos os outros seminários que já aconteceram. Eu pergunto para o Lobo se ele cede os direitos de imagem para que a gente possa publicar isso também. Então ele aceitou. Então, daqui a um tempo a equipe aqui do IEA vai fazer uma pequena edição e deixar o vídeo disponível no site. Muito obrigado e até segunda-feira. Pode. Uma frasezinha que eu outro dia ali achei interessante. Diz assim, a ciência transforma dinheiro em conhecimento e a inovação transforma conhecimento em dinheiro. Nós precisamos da segunda parte agora no Brasil. A primeira nós já estamos melhorando, mas agora precisamos melhorar a segunda. E obrigado, Evandro, pela participação via remota. Acho que dá para a gente fazer alguns seminários com pessoas fora aqui da sala, o que pode nos ajudar. Por exemplo, se a gente viabiliza, você não precisaria ter se deslocado, mas é sempre bom, pelo menos, um primeiro contato pessoal, né? Eu também acho. Nada substitui você olhar no olho da outra pessoa sem intermediação de uma câmera. Tá? Depois que todo mundo se conhece e tal, a coisa vai. Gente, muito obrigado. Até hoje de tarde, 16 horas, saúde, e segunda-feira que vem, resíduos sólidos, poluição.